Gente, agora o assunto... Eu fico até preocupada de falar, porque isso é uma coisa que eu tenho que me preparar, porque o que acontece com a televisão? Eu faço rádio também, mas a televisão, ela é muito forte, porque tem imagens, né? E o diretor mandou para mim essas imagens que a gente vai ver, mas eu me poupei de assistir, porque eu gosto sempre de ver junto com o pessoal de casa, né? Esse impacto. E também para me proteger meu coração, que eu sempre sofro junto com as pessoas quando eu vejo a situação, né, que as pessoas se encontram. Então, infelizmente, a extrema pobreza aumentou aqui no Maranhão. Esse nome dói, né? Extrema pobreza. Olha, dados da revista Valor Econômico revelam que somente na região metropolitana de São Luís o aumento foi de 48%. Isso em 2 anos dessa gestão comunista. Isso é real, são dados. No ar, conversa franca com Diego Emir. Semana passada, trouxemos aqui no programa Algo Mais a vida sem dignidade alguma de quem mora no bairro do Coroado e do Parque Pindorama. Lá não tem asfalto, não tem saneamento básico, falta infraestrutura básica. Hoje nós vamos mostrar outro dado alarmante: a extrema pobreza no Maranhão. Segundo o IBGE, só na capital maranhense houve um aumento de 48% daqueles que vivem na extrema pobreza. Aqui nós mostramos palafitas de pessoas que residem sem nenhuma dignidade. O governo do estado olha para eles do Palácio Leões, porém não faz nada por essas pessoas que vivem na extrema miséria. Somente na região metropolitana de São Luís, o aumento foi de 48% daqueles que vivem na miséria. Esses dados compreendem os anos de 2016 e 2017, período que o Maranhão já era governado por Flávio Dino. Segundo os dados da PNAD, entre 2016 e 2017, o número daqueles que vivem na extrema pobreza na região metropolitana de São Luís saltou de 99 mil para mais de 147 mil. A gente depende que a gente cata latinha, ferro velho, a gente trabalha com artesanato, às vezes não tem o material para fazer, entendeu? E quanto vocês ganham por mês vendendo latinha? Moço, por mês eu acho que não dá nada, porque uma latinha às vezes a gente vendendo um saco não dá nem R$10, entendeu? A gente come aqui por causa da ajuda dos outros. O economista Lorival Souza comentou os dados da extrema pobreza e avaliou o porquê de o Maranhão estar nessa posição. O Estado hoje é o maior detentor de recursos, né, várias secretarias, arrecada, então tudo isso influi na atividade produtiva. E na crise a primeira coisa que a gente precisa fazer é desonerar o setor produtivo, mas essa não tem sido a tônica nem do governo estadual nem do governo federal. Em 2014, o governador Flávio Dino se elegeu com promessas de combater a pobreza, mas nada fez. O governo do Maranhão e Prefeitura de São Luís abandonaram os maranhenses e os ludovicenses que estão vivendo na extrema pobreza. Governador Flávio Dino, queria vergonha na sua cara, dê emprego para a população que a gente necessita, que a gente estamos aqui sofrendo a necessidade de emprego. Eu queria que doesse na consciência dele, entendeu? Que ele olhasse mais pela gente, porque aqui tem muita criança. Eu mesmo, pra mim, dói muito abrir a geladeira e não tem nada pra dar com meus filhos. Dói muito abrir a geladeira e não tem nada pra dar com meus filhos. Forte, né, gente? Segura aqui se eu tiver. E o que me dói é assim, gente, vocês percebem o que aconteceu nesses últimos 2 anos? Aumentou em 48%. Aumentou o desemprego. Pessoas sem condições de emprego, já imaginou? Desemprego é a honra da pessoa, é a dignidade da pessoa. A gente não vê
vindo para cá, nada, ninguém abre uma loja, só fecha a loja. A gente passa no comércio, o comércio com dificuldade. Quem lida com o dinheiro do povo sabe, não tem cliente. Então a economia não circula, não tem dinheiro, o emprego, as lojas fechando, o comércio fechando e nada, nenhum incentivo, nada acontece para ninguém. A gente não vê uma fábrica chegando, gente, vamos lá, vamos trazer, vamos incentivar, né, essas pessoas que venham para cá dar emprego para o povo. A gente não vê nada acontecendo, nada. Mas é nada mesmo, nada em nada. Se eu estiver falando errado, se estiver, me corrige. Deixa eu chamar o Diego Emílio, que ele hoje está aqui, né? Semana passada eu chamei o Diego, ele não estava. Hoje ele está aqui, eu quero saber dessa situação. E também, tudo bem, Diego, seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui. Diego, eu vi, você foi lá em loco, você viu, né, como a situação difícil que está. 48% do aumento da pobreza. Gente, é 48%, não é 8% não, nem 10%, é 48%. São dados alarmantes, assustadores. Antes que o governador Flávio Dino diga que a gente está inventando esses dados é de um órgão federal, é do IBGE, é da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem, que vai de residência em residência. E no Maranhão, o número de miseráveis, Paulinha, saltou para 1.100.000 habitantes do Maranhão. Na capital, esse número que era inferior a 100 mil, passou para mais de 120 mil. Nós estivemos lá na Ilhinha e queria aqui citar o Wellington, a Marisa, que nos acompanharam, que fizeram parte dessa produção, e eles ficaram chocados. Inclusive, eles até choraram diante de tanta pobreza que a gente viu lá. Aquele senhor que nos deu entrevista... O desempregado, né? Aquele senhor que está desempregado. Desempregado. Ele disse que não tem, que ele queria uma oportunidade. Inclusive, ele faz aquele apelo ao governador Flávio Dino, uma oportunidade de trabalhar. Mas como é que a gente vai falar de oportunidade de trabalhar no Estado, Paulinha, com impostos altos? E aqui a gente veio também para comentar sobre isso. Então, eu quero saber por que o governador tomou essa decisão de não participar. Né? Ele disse que não, que no imposto do ICMS do Estado ninguém mexe. O Brasil todo, está todo mundo se mobilizando. E a gente vê, ele tomou essa decisão. Fala um pouquinho disso para nós. A gente fez questão também de colocar um economista na reportagem. O Lorival Souza, ele comentou. Sim. E ele falou que o problema da pobreza no Maranhão são os altos tributos, a alta carga tributária e os impostos. Vamos lá. O governador Flávio Dino, uma das primeiras medidas que ele teve foi aumentar os impostos. O imposto da gasolina no Brasil, no Maranhão, que ele inclusive soltou uma nota hoje, que é uma das mais baratas, não é. São 26%. O Maranhão está acima de estados como São Paulo. Nós temos dados aí que nós vamos colocar para o nosso telespectador. Nós temos aí? Olha esse dado como é interessante, Paulinha. Aqui é a composição da gasolina. 26% é do ICMS, que é o imposto estadual. Isso equivale a R$ 1,09. O PIS, COFINS e CID, que é o imposto federal, corresponde a 18%. Isso é para todo o país, 65 centavos. No total, no Maranhão, nós estamos pagando R$ 1,74 de imposto. Só que a maior parte é da onde? É do imposto do Maranhão, do governador Flávio Dino. Sim. Se ele, pelo menos, amenizasse aí, poderia contribuir para o combustível baixar um pouco. Veja no preço do etanol, 26% também. Compara com o governo federal, que é 24 centavos. 24 centavos apenas que o governo federal cobra. No Maranhão são 91 centavos. Nós temos outros dados aí que vai mostrar o percentual do ICMS. Olha só, isso aqui é da FECombustíveis. Nós não estamos inventando. O Maranhão tem 26% do ICMS. Acima de Rondônia, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Amapá, Amazonas, Acre e São Paulo. São Paulo. Por que São Paulo é o estado que tem mais riqueza? Por que consegue mais empregar? Porque os impostos estão lá embaixo. Claro. Enquanto isso, o Maranhão está aí com 26%. E aí ele vem com a história, mexe, né, Paulinha, que é interessante, que eles o Maranhão tem a gasolina mais barata do Brasil por conta do ICMS. Eu vou dizer para vocês, não é.
Por que o Maranhão não sofreu tanto com a crise do desabastecimento? Porque nós temos o Porto de Itaqui. Eu falei hoje com os representantes dos postos de combustíveis e eles falaram que aqui não faltou gasolina por conta da base. A base é o quê? É o Porto de Itaqui. Então, como é mais próximo dos Estados Unidos, onde vai fazer o processo de refinamento da gasolina, ele sai, vai para os Estados Unidos e volta, por isso que a gasolina é mais barata, por causa do transporte. Como percorre menos dos Estados Unidos para São Luís, que nós temos o Porto aqui, um potencial gigantesco, e nós não aproveitamos como deveria de ser, nossa gasolina é mais barata. E o Flávio Dino ontem enviou uma carta. Como é que ele tem essa coragem de enviar uma carta para um país que está em crise? Está todo mundo se unindo, né, gente? Todo mundo vendo a situação do Brasil, do povo brasileiro, que no final da história, quem paga é o povo. Somos nós. Né? Que você já vai atrás, já não tem abastecimento, já não tem as frutas, já está faltando tudo, o combustível já aumenta de preço, então quem está pagando é o povo sempre. E a gente vai mostrar aqui quem tem sensibilidade. O senador Edson Lobão Filho, que é senador suplente, ele falou sobre a necessidade de reduzir impostos. Ele disse: o Maranhão foi um dos poucos estados do Brasil que aumentou os impostos dos combustíveis. Agora em que o Brasil passa por uma imensa crise, o Maranhão é um dos poucos estados que se recusa a reduzir o imposto. Ele se recusa, né? Ele diz que não participa disso. Ele mandou foi uma carta. Quer aumentar. A carta está lá. O encontro dos 27 governadores, o governo federal também participou, e ele disse que não vai reduzir impostos. Infelizmente, é o que acontece nesse governo. E o que isso representa o povo do Maranhão, né, gente? E o que isso traduz, Paulinha? Mais impostos para os empresários resulta em quê? Demissão. Porque o empresário ele não consegue pagar uma alta carga tributária. Você vê tanto de loja fechando, a gente anda em São Luís, nas principais avenidas, tudo fechando as lojas. Olha, você conversa com um lojista, diz que o povo está sem dinheiro. Você viu aí na matéria, né? Eu gosto de televisão por isso, eu estava dizendo, eu adoro fazer rádio, mas TV é incrível, porque tem imagem, né? A gente mostra e as pessoas de casa avaliam. E a gente está aqui, eu quero agradecer tanto você, que todo sábado você vem trazendo tanta informação para nós. É importante que as pessoas saibam o que está acontecendo, né? Porque a gente vê propagandas enganosas, tão bonitas, tão bem feitas entre aspas. Mas a população sente, é no bolso. Né? E São Luís merece melhores dias. A gente está vendo aí a situação difícil dessa pobreza com 48% de aumento. Então, assim, você traz para nós todos os sábados esses dados que são importantes, são números. Né? Ninguém está aqui falando mal de ninguém, assim, aleatoriamente, ou fazendo, né, tipo assim, jogando, falando mal, não. A gente está aqui para conscientizar as pessoas do que está acontecendo. Exatamente, né? Paulinha. Nós estamos trazendo verdade. Sim. Nós não estamos aqui perseguindo o governador, até porque eu não tenho nenhum problema com o governador Flávio Dino. Nós estamos aqui trazendo dados porque ele é um gestor público. A gente não tem nada a ver com a vida privada dele, tanto que a gente não comenta isso aqui. A gente comenta dados públicos. E o governador Flávio Dino, ele está onerando o Estado, ele está maltratando o Estado com o aumento dos miseráveis. E o povo maltratando as pessoas, gente, as famílias, é muito triste. Paulinha, Diego, mais uma vez, sim. Eu queria só aproveitar a audiência do seu programa, que é imenso, e fazer um anúncio para a população, para tranquilizar, que eu, antes do programa, conversei com os sindicatos pós-combustíveis. Em São Luís, hoje, a partir das 15 horas, vai ser normalizado o abastecimento. Eles vão conseguir... Ai, que bom. Você viu como é que tá aqui na Camboa? Tá assim uma loucura, tudo parado. Acho que todos os postos, né? Lá no Turu já tem posto que não tem combustível. Isso. Inclusive o da esquina aqui também está sem combustível. Mas hoje, a partir das 15 horas, os caminhões vão sair do Porto de Itaqui, já receberam autorização, e pelo menos cada posto de São Luís vai receber 5 mil litros de combustível, gasolina, etanol e diesel. Isso tranquiliza a população que está percorrendo os postos. Mais uma vez, né, só para voltar, quem sempre paga é a população. Exatamente. E também eu vou aproveitar mais uma vez, Paulinha, porque o governador Flávio Dino, ele tomou uma medida que ele busca cercear a imprensa e principalmente nós aqui da Difusora AM. Essa semana ele pediu para que nós retirássemos qualquer postagem que a ex-governadora Rosiana Sarney o citou como ditador. Ele entrou na justiça contra a Mirante, a Difusora e o MDB. Veja que o governador Flávio Dino, ele não quer que a gente, que faz imprensa e jornalismo com seriedade, responsabilidade e ética, mostremos a verdade para o Maranhão. Eu só lamento o que o governador Flávio Dino tem feito aqui no estado do Maranhão. Mas isso aqui é algo mais. Obrigada, viu, pela sua presença aqui.
Excelente final de semana para você. Diego Emir, conversa franca. Mais uma vez, obrigada.